Deus te diz hoje: por que a preocupação rouba seu descanso? Hoje eu te acolho e te dou paz. Por que essa preocupação insiste em roubar o seu descanso, mesmo quando tudo o que você deseja é fechar os olhos e encontrar paz? Já percebeu como a mente não silencia, mesmo no silêncio da noite? Você se deita exausto, mas a alma continua desperta, vagando por cenários de medo, incerteza e ansiedade. Parece que quanto mais você tenta descansar, mais o peso da preocupação te pressiona, como se algo invisível estivesse drenando suas forças, sugando sua esperança, apagando sua luz. E é nesse cenário sombrio que Deus te observa e fala. Sim, hoje Deus te diz algo que pode mudar tudo. Por que essa preocupação te rouba o descanso, se sou eu quem te sustenta e te dou paz? Essa pergunta não vem para te acusar, mas para te libertar. Porque existe uma verdade que foi escondida de você. Uma revelação que poucos conhecem, mas que hoje você terá acesso. E não é coincidência que você esteja aqui. Você foi conduzido até esta mensagem porque há uma voz divina querendo atravessar o ruído da sua mente, tocar seu coração e devolver a você aquilo que a preocupação tentou roubar: o descanso da alma e a paz verdadeira. A mesma paz que não depende das circunstâncias, nem da lógica humana, mas que flui diretamente do coração de Deus. Muitos vivem prisioneiros de pensamentos que não cessam, preocupações que se tornam gigantes, noites que se tornam eternas. E talvez, nesse momento, você esteja tentando ser forte sozinho, sustentando uma carga que não é sua, tentando encontrar respostas em um deserto de dúvidas. Mas há uma promessa sendo liberada sobre sua vida enquanto você ouve esta mensagem. Hoje, Deus quer te sustentar. Hoje, Ele quer devolver o descanso que te foi roubado. E para isso, Ele vai te mostrar algo que poucos enxergaram, uma verdade que ficou escondida aos olhos do mundo, mas que será revelada a você com clareza. Respire fundo. Permita-se sentir essa presença. Algo poderoso está para acontecer. Há uma paz que você ainda não conheceu. Uma força que não vem do seu esforço, mas da promessa de um Deus que te vê, te entende e caminha com você até mesmo quando tudo parece desabar. E se você permanecer até o fim desta mensagem, sentirá essa transformação em seu interior, porque Jesus revelou algo profundo sobre essa preocupação que te rouba o descanso. E o que ele disse pode mudar completamente a forma como você vive e sente cada dia. Mas antes de revelar essa verdade, prepare seu coração. O que vem a seguir é sagrado. Se essa mensagem já está tocando algo dentro de você, escreva nos comentários: Jesus, eu confio em ti mesmo quando não entendo. Essa não é apenas uma frase, é uma declaração de fé, é um clamor silencioso que rompe os céus. Escreva como um ato de entrega, como quem diz: Senhor, eu estou aqui, cansado, mas te esperando. E se você sente que essa palavra está falando diretamente com sua alma, curta este vídeo. Sim, esse simples gesto pode ser a ponte para que outras vidas, que também estão sendo esmagadas pela preocupação, recebam essa mesma paz. Curta como um ato de evangelização, porque essa mensagem não pode parar em você. E se você chegou até aqui, é porque Deus está te chamando para mais. Neste canal, você não está sozinho. Aqui, somos uma comunidade de fé, sustentada pelo amor de Jesus e guiada por palavras que curam, libertam e restauram. Inscreva-se para caminhar conosco. Todos os dias uma nova palavra pode ser a resposta que você tanto procura. Mas atenção, Jesus revelou algo muito importante sobre essa inquietação que está tirando o seu descanso. Uma verdade que vai abrir seus olhos e aliviar seu coração. O que vem a seguir pode ser o toque de Deus que sua alma está clamando em silêncio. Respire fundo, abra seu espírito e permita que esta mensagem te envolva. O céu quer falar com você hoje. Você não está aqui por acaso.
Jesus te trouxe exatamente até aqui, e ele vai até o fim com você. Samuel, ainda tão jovem, repousava nas sombras do santuário, entre as cortinas do templo e a presença constante da arca. O silêncio da noite era profundo, cortado apenas pelo som do coração inquieto de um menino que não compreendia o peso do chamado divino. O velho sacerdote Eli dormia. Israel parecia esquecida entre tantas guerras, dores e vozes silenciadas. E naquele lugar só restava Samuel, deitado no altar da incerteza, enquanto medo e insegurança rondavam como sombras. A ausência de palavras claras de Deus havia se tornado uma realidade dura para todos, e Samuel sentia intensamente aquela inquietação. Para que estou aqui? Qual é o meu propósito? Por que a preocupação invade mesmo os mais novos, roubando a paz e trazendo angústia ao coração? Em meio à noite, sua alma se agitava, pequena e solitária, pois não conseguia encontrar descanso. A ansiedade e o peso do desconhecido pareciam maiores do que o pequeno profeta poderia suportar. O futuro era um grande vazio esperando respostas, e as vozes familiares do passado não bastavam para acalmar sua inquietação. Justamente nessas horas, quando o descanso era roubado e a esperança ameaçava se desfazer, Deus toma a iniciativa. De repente, uma voz rompe o silêncio, suave, mas poderosa. Samuel! O menino se levanta, corre até Eli, confuso, acreditando que era o sacerdote quem o chamava. 3 vezes isso acontece, e em cada uma delas o desamparo e a inquietação se intensificam, como se fracassar em reconhecer a voz de Deus fosse a última gota de esperança se esvaindo. Samuel está perdido em sua própria limitação, incapaz de distinguir o divino do ordinário, e aquele sentimento de não se encaixar, de não ser ouvido, de não ser útil, só cresce. Quantos de nós, no silêncio da noite, com o peso dos fracassos ainda pulsando na mente, sentimos que talvez Deus jamais fale, que nossos sonhos são pequenos demais, ou que erramos tantas vezes, que a única coisa que nos resta é o vazio? Essa é a batalha de uma geração que sente que sua preocupação e incapacidade de ouvir respostas claras roubam o descanso mais essencial, o da alma que confia. Ele finalmente percebe o que está acontecendo e, ao orientar Samuel, revela: se ele te chamar novamente, responda: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. É nesse instante de entrega, de humildade diante do inexplicável, que o impossível acontece. Deus chama Samuel pela 4ª vez, e agora o menino responde com o coração aberto, e é quando o céu se abre. Samuel já não busca mais entender tudo ou controlar os próprios caminhos. Ele apenas se rende ao chamado sem saber o que o espera, sem garantias de que o futuro não trará novas dores, mas com a segurança de que não caminha sozinho. O versículo ecoa: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Uma declaração de confiança, de disposição para ouvir, mesmo quando o coração está cansado de esperar por respostas. A lição que se desenha é clara. Não importa o quanto a preocupação sobre seu propósito tenha drenado sua paz, ou quantas noites você tenha passado acordado, imaginando se Deus o esqueceu. Ainda que você só veja o próprio fracasso, ainda que as vozes do passado digam que sua história terminou, há uma palavra divina esperando para romper o silêncio do seu desânimo. Deus não depende do seu entendimento ou da sua força. Ele age no terreno fértil da rendição. Quando Samuel responde, Deus não apenas fala, mas levanta o menino para ser o profeta que transformará o destino de uma nação. É no fundo do cansaço, no centro da inquietação, que Deus chama pelo nome e diz: eu te sustento, eu renovo tua esperança, eu sou a paz que você perdeu, o propósito que você procura. Você também sente esse vazio? Essa angústia que te impede de dormir, que faz o coração acelerar diante do medo do fracasso, do temor de nunca ser nada além de alguém perdido na multidão, ignorado pela própria história?
Será mesmo que a preocupação de hoje é só um sintoma da falta de fé? Ou será que há algo mais profundo, uma falta de entrega, uma resistência em ouvir, uma barreira erguida pelo medo de ouvir o divino? Jesus mostrou que, para quem está cansado e sobrecarregado, existe um descanso que não depende das circunstâncias externas, mas de um coração que se dispõe a dizer: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. É nesse lugar de escuta profunda que nasce uma vida com significado, uma paz tão abundante que supera qualquer preocupação. Quando você responde disponível, mesmo assustado, Deus transforma noites de ansiedade em manhãs de direção clara, suprindo seu vazio com a certeza do cuidado dele. Não permita que a inquietação tome o lugar da confiança. Ao invés de lutar pelo controle, tente parar e simplesmente responder: Senhor, eu estou ouvindo, mesmo que ainda não entenda, mesmo que minha esperança já tenha falhado muitas vezes. É aqui que o fardo se torna leve, que a preocupação perde a força de te roubar o descanso. É nesse instante de honestidade que Deus age. E se você está lendo essas palavras, talvez seu coração esteja sendo chamado agora mesmo. Talvez, como Samuel, tudo que Deus espera é que você pare de fugir de sua voz e apenas abra o coração. Se essa mensagem tocou o fundo da sua alma, escreva nos comentários: Senhor, não quero mais resistir, quero ouvir tua voz. Faça dessa declaração um ato de fé, uma rendição pública do seu medo. Desse passo revolucionário. Não apenas peça respostas, mas assuma essa posição de servo que espera, que confia, que sabe que a paz verdadeira não está em controlar tudo, mas em se entregar ao cuidado do Pai. Só que agora, algo ainda mais surpreendente está prestes a ser revelado. O próximo testemunho desafia o que você imagina sobre limites e promessas divinas. O que aconteceu com Samuel não é um caso isolado. Há uma história que poucos conhecem sobre como a esperança pode florescer até mesmo nos corações mais feridos pela insatisfação e pelo esquecimento. Prepare-se, porque a revelação a seguir pode desafiar tudo o que eles ensinaram sobre fracasso, propósito e o imenso amor de Deus. O sussurro das vozes ao redor de Ana ecoava como martelos, cada risada de Penina rasgando o ambiente, e a ausência de resposta do céu parecia tornar seu fardo ainda mais pesado. Ela se arrastava para a casa do Senhor com as mesmas súplicas que havia feito por anos, enquanto o tempo, ao invés de trazer conforto, trazia a amarga sensação de ter sido esquecida por Deus. Era como se sua preocupação se transformasse em paredes invisíveis, trancando seus sonhos, seus desejos e até mesmo a esperança em um quarto escuro, onde só a solidão fazia companhia. Viúvas e mães passavam por ela, crianças brincavam nos pátios, e cada sorriso infantil era um lembrete doloroso daquilo que ela mais queria e que parecia ser negado. Sua alma se agitava em noites sem descanso, pensamentos inquietos danificando sua paz, cada vez mais dominada pela sensação de que orações podem se perder no vento. Quantas vezes você já se sentiu sugado por essa inquietação, como se o próprio Deus tivesse se calado para sua dor? É nesse território árido que muitos corações desabam, convencidos de que foram deixados de lado. Mas será que a ausência de resposta é de fato sinônimo de abandono celestial? Ou será que existe um tempo sagrado no silêncio de Deus? Na casa de Eucana, Ana era aquela que se recolhia. As festas sacrificiais eram momentos de alegria para todos, menos para ela. Sua angústia era tamanha que nem mesmo as palavras lhe vinham. Seus lábios se moviam, mas sua voz não saía. Era dor profunda, aflição oculta à vista dos homens, mas exposta diante do Senhor. E foi ali, nesse ponto de quase desistência, que Ana fez o impensável, ofereceu a própria recompensa que tanto buscava. Senhor, se te lembrares de mim e me deres um filho,
Eu o darei de volta a ti por todos os dias da sua vida. Que coragem é essa de depositar no altar de Deus a única coisa que poderia trazer consolo para sua preocupação? Ana não buscou apenas um milagre, buscou um pacto, um propósito maior, como se dissesse: a minha dor não servirá apenas para me afundar, mas será instrumento para algo eterno. O sacerdote Eli, sem entender a profundidade daquilo, a questionou, e Ana respondeu apenas: eu estou derramando minha alma diante do Senhor. Não há descrição mais crua e verdadeira daquilo que é orar no limite. Orar quando o descanso já foi roubado há tempos. E foi nesse clima de exaustão, entrega e rendição que a voz de Deus rompeu o silêncio. Diz a palavra em 1 Samuel 1:20. Así, a su debido tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía a Jehová. Deus não esqueceu Ana. Ele se lembrou no tempo certo, quando tudo nela já havia sido entregue, quando suas preocupações já não eram mais barreiras, mas portas abertas para um novo começo. Talvez você esteja preso em um ciclo semelhante. Os dias passam, as esperanças murcham, e a preocupação pelo que ainda não veio consome suas energias, roubando o sono e o ânimo. Você já se perguntou quantas vezes carregou o fardo da espera, acreditando que foi deixado de lado? Quantas madrugadas gastou tentando entender o silêncio de Deus, sentindo que o descanso fugiu por entre os dedos? Ana ensina que nem sempre a pressa da alma corresponde ao compasso das promessas celestiais. Existe um ritmo divino para cada resposta, e ele jamais se esquece de quem sustenta com suas mãos. A preocupação que insiste em te roubar a paz não é maior que a fidelidade de quem te formou. Por mais que tudo aponte para o esquecimento, para o atraso, para a ausência, a história de Ana grita o contrário. Deus se lembra e responde na hora certa. Ele não esquece lágrimas, ele não ignora as noites em claro. Ao contrário, cada oração sua é registrada, cada suspiro de desespero é anotado, e nenhuma preocupação vai impedir o Senhor de te dar paz e sustento. E aqui mora o ponto de virada que desafia até mesmo as crenças de quem diz já conhecer a voz de Deus. Talvez o que mais fere no silêncio não é a ausência de respostas, mas o confronto com nossas próprias limitações. Será que a inquietação que te impede de descansar é apenas excesso de ansiedade ou uma oportunidade para aprender a confiar no invisível? Será que você realmente acredita que Deus se esqueceu, ou o medo é o verdadeiro vilão que constrói muros entre sua alma e o alívio que só Ele pode dar? Quantas vezes a preocupação sobre aquilo que ainda não aconteceu rouba você do milagre que está sendo gestado no invisível? É duro admitir, mas existe uma paz que só nasce depois que o controle é solto do nosso punho. Ana não recebeu Samuel quando sua fé era perfeita, mas quando sua dependência de Deus chegou ao limite. Há um descanso reservado para quem entende que nenhuma preocupação é grande demais para intimidar o Deus que sustenta. O que fazer então, quando tudo dentro de você grita que foi esquecido? A resposta não vem na forma de mágica, mas no reposicionamento do coração. Ana se lançou, se expôs, se ofereceu ao Senhor, não apenas para receber, mas para participar de algo maior. Você pode fazer o mesmo hoje, ofertando suas inquietações, suas dores, sua exaustão e permitindo que Deus transforme preocupação em confiança, fadiga em consolo, espera em milagre. Faça um pacto, entregue a Ele o que mais te inquieta e declare pelo Espírito. A resposta virá, o sustento virá, a paz será restaurada. Porque quem te sustenta nunca esquece de tua necessidade, mesmo quando tudo aponta para o contrário. A história de Ana não termina com a chegada de Samuel, mas com o despertar de uma alma que aprendeu que é sustentada mesmo antes de ver o milagre materializado. Isso é um convite disruptivo, deixar que Deus redefina o tempo, a forma e o sentido da sua espera. Você ousaria confiar nele a ponto de descansar antes mesmo de receber?
Comente agora e escreva: o silêncio de Deus não é esquecimento, é preparação. Declare publicamente que você crê em um Pai que se lembra, que cuida, que sustenta e que transforma lágrimas em promessas cumpridas. E se alguém disser que esperar é inútil, que a preocupação é inevitável, lembre-se, fé verdadeira não é ausência de perguntas, mas confiança em meio aos porquês. Porque existe um segredo escondido na trajetória dos que esperam. Deus prepara o impossível na quietude da noite, enquanto você pensa que só repousa o vazio. E há algo ainda mais chocante para ser revelado. O que Ana experimentou não foi apenas resposta, foi redenção em todas as áreas de sua vida, uma paz tão profunda que o passado de vergonha se transformou em testemunho vivo do cuidado divino. O que você descobrir sobre essa espera pode revolucionar sua história também. Faraó observa o corpo caído na areia, olhos arregalados, ainda refletindo o choque do inesperado. Moisés, em um ímpeto de justiça, cravou as mãos na areia, cobrindo o rastro de sua ação e tentando soterrar, junto com o cadáver, a torrente de culpa que já invadia sua alma. O calor do deserto parecia arder mais profundamente dentro dele do que sobre sua pele. A notícia correu como fogo indomado. Moisés matou um egípcio. O medo se tornou palpável. O filho adotivo da princesa, o homem que crescera no palácio, agora se descobria fugitivo, rejeitado tanto pelos opressores quanto pelos próprios irmãos hebreus que zombaram: "Quem te fez juiz sobre nós?" E então veio a fuga. Sem tempo para despedidas, sem explicações, apenas o coração batendo descompassado, esmagado pelo remorso de um erro irreversível. O silêncio do deserto não trouxe alívio, mas sim o eco das palavras ditas e dos atos cometidos sem volta. Cada noite, ao se deitar, Moisés questionava: como posso recomeçar se a minha própria consciência não me deixa em paz? Aquilo que o perturbava não era apenas o medo do castigo físico, mas o fato de sua preocupação com seu passado não lhe permitia encontrar descanso nem esperança de um futuro diferente. Talvez você se reconheça em Moisés. Quem nunca desejou poder voltar atrás em uma palavra que machucou, uma atitude impensada, um erro cometido por impulso? O peso do arrependimento é traiçoeiro, rouba o sono, esconde a luz, faz com que a alma se sinta exilada em um deserto particular. Quantas vezes a culpa pelo que já saiu da sua boca ou pela decisão precipitada te faz revisitar a cena repetidas vezes, como se fosse possível editar o passado? Muitas pessoas dizem: o tempo cura tudo. Mas será mesmo? Ou será que, como Moisés, você carrega em silêncio o peso do que não pode mudar, acreditando que nunca poderá ser plenamente restaurado? Quantos vivem assim? Noites mal dormidas, coração inquieto, ansiedade pelo medo de não poder consertar o que ficou para trás? Você já percebeu como a preocupação pelo passado suga o seu descanso, te impede de experimentar paz e até de enxergar as novas oportunidades que Deus coloca no caminho? O deserto, para Moisés, não foi apenas um lugar de fuga, foi o cenário de seu processo de reconstrução. O remorso que o esmagava não era ignorado por Deus, pelo contrário, foi ali, longe de tudo e todos, que o Eterno começou a tratar a alma de Moisés. O Pai Celestial não o descartou por causa do seu erro, nem tampouco permitiu que a culpa definisse sua história. Mesmo quando Moisés fugiu da presença de Faraó, como está escrito em Êxodo 2:15, Moisés huyó de la presença de Faraó e habitou em la tierra de Madian. Deus não fugiu dele. O Senhor sabe que existem dores que não se resolvem com frases prontas e sorrisos forçados. Ele vê o lugar secreto onde o medo do passado te assombra, onde as palavras ditas pesam como correntes,
onde a inquietação não permite que você desfrute de um verdadeiro descanso. E é justamente ali, nesse vale de insegurança, que o Senhor se aproxima para sustentar, para tocar o coração ferido e trazer uma paz que não depende do seu histórico, mas da sua promessa de redenção. Deus te diz hoje: não há culpa profunda demais que não possa ser superada em mim. Não existe preocupação que eu não conheça, nem remorso que seja forte o suficiente para impedir meus planos de paz para você. Eu sou aquele que te sustenta quando ninguém mais compreende o tamanho da sua angústia. Sabe aquelas noites em que você revira na cama imaginando o que poderia ter feito diferente? Aquelas lágrimas que só você vê? O pedido de perdão que você nunca recebeu ou nunca conseguiu dar? Eu vejo. Eu conheço, eu não te abandono no meio desse deserto. O passado pode até tentar te roubar o descanso, mas eu te acolho e preparo novos caminhos, mesmo quando você não acredita mais em si mesmo. Eu sou especialista em transformar deserto em chão fértil, culpa em missão, feridas em marcas de vitória. Será que você tem permitido que o peso do que passou controle os passos do seu presente? Quantas vezes você se convenceu de que não merece uma segunda chance, que as marcas do erro são definitivas e que o melhor seria se esconder para sempre? É exatamente nesse ponto que a graça de Deus brilha mais forte. Moisés, fugindo, jamais poderia imaginar que anos depois seria chamado para libertar uma nação inteira. O que era vergonha passou a ser plataforma. O que parecia o fim se tornou o começo de um chamado que impactaria gerações. Deus não troca você por causa do que você fez. Ele te sustenta por quem você é e pelo que Ele planejou realizar através da sua vida. Eu te digo, não há deserto que impeça o Senhor de te alcançar. Não há preocupação do passado que consiga calar a voz dele dizendo: eu te sustento, te dou nova chance e paz. Agora, olhe para dentro de si e permita que a verdade do amor de Deus entre no seu lugar mais sensível e machucado. Suas palavras doídas, suas decisões erradas, sua preocupação constante não anulam a mão que te ergue. Você se sente indigno? É exatamente nesse lugar de dor que o poder do Senhor se manifesta para restaurar, curar e liberar um futuro de descanso interior. Se você precisa liberar perdão para você mesmo ou para alguém, faça desse momento um ponto de virada. Não permita que a preocupação com o irreversível roube de você a paz que só Deus pode dar. Seu descanso não está em tentar controlar o que não pode mais ser mudado, mas em confiar plenamente em quem pode transformar até as consequências do seu erro em propósito. Talvez hoje seja o dia de você declarar publicamente: eu não sou refém do meu passado. Eu sou sustentado pela promessa de Deus. Se essa palavra falou no seu deserto, escreva nos comentários: eu recebo paz para seguir. Não guarde para si o que pode ser o início de uma nova etapa. Permita que as palavras de cura saiam da sua boca como um ato de fé e libertação. Este é o momento de parar de fugir dos seus próprios fantasmas e descansar no Deus que te encontra até quando você foge de tudo e todos. E se eu te dissesse que existe um segredo ainda mais profundo sobre o cuidado de Deus nos lugares em que você menos espera, prepare-se, pois o que está prestes a ser revelado vai romper ainda mais os limites do que você acreditava possível para a sua restauração e descanso interior. Raquel está exausta, sentada à beira da cama, os olhos fixos no vazio, com o coração esmagado pela constante comparação. Lia, sua irmã, passa pelo corredor e toda a casa parece conspirar para lembrá-la de tudo o que não possui. O silêncio do quarto faz ecoar as vozes que, mesmo caladas, sussurram: você não é suficiente, você não é vista. Talvez não seja digna de ser feliz. A dor de não gerar filhos, de não conseguir realizar o sonho mais íntimo, explodia dentro de si como uma ferida aberta. Não era apenas o corpo que sentia,
mas uma alma que sangrava no segredo das noites. Enquanto Lia sorria com seus filhos correndo em volta, Raquel se recolhia à sombra da inferioridade, tomada por uma preocupação constante. Por que o que eu desejo parece tão distante, enquanto outros alcançam com facilidade? Essa inquietação roubava todo o seu descanso. Sua paz era sugada pela sensação de estar à margem, de lutar contra algo invisível e insuportável. Ela via Deus abençoando outros, mas se perguntava se algum dia seria lembrada, se existia um lugar no coração divino reservado exclusivamente para ela. Não era apenas uma questão de maternidade, era o sentimento profundo de rejeição, de ser sempre a segunda, de não merecer o cuidado, o olhar, o sustento de Deus. O peso dessas comparações corroía sua identidade. Até mesmo os momentos de alegria alheia se transformavam em espelhos que refletiam sua dor. No âmago desse desespero, um versículo rasga o silêncio. Dios se acordou de Raquel. Gênesis 30, 22. Essa frase não é pequena, pois muda o rumo de uma vida inteira marcada pela ansiedade de não ser suficiente. A lembrança divina não era apenas um ato mecânico, era um chamado de amor ao coração de quem se sente invisível. Raquel não foi esquecida, nem ignorada. Deus olhou para ela, não por causa de méritos ou comparações, mas por causa do valor singular de sua existência. Quantas vezes você também se sente apagado diante do brilho dos outros? Quantas noites já perdeu seu sono porque mediu sua jornada pela régua alheia? O que acontece dentro de nós quando a preocupação com aquilo que nos falta se torna maior que a paz de quem nos sustenta? Será mesmo que Deus faz distinção entre seus filhos? Ou será que a dor de Raquel revela o quanto o amor de Deus é pessoal, cuidadoso, íntimo? Não é fácil reconhecer a raiz dessa inquietação, pois ela se infiltra nas pequenas coisas, comentários, olhares, comparações diárias nas redes sociais, nas famílias, até mesmo nos ambientes espirituais. A sociedade nos ensina que o valor está no desempenho, nos resultados, nos frutos visíveis da vida. Mas o que Deus vê é a verdade não exposta, os sonhos calados, as lágrimas que ninguém jamais enxergou. A preocupação constante se transforma num ladrão silencioso. Ele te rouba o descanso, te arranca a serenidade, faz com que perder noites de sono pareça algo natural, mas não é. O Senhor não te criou para viver exausto, para competir em uma corrida que só existe na mente ansiosa e ferida. A preocupação nasce do medo da rejeição, do desejo de ser aceito, de ter sua dor notada, de encontrar no sucesso alheio a confirmação de que você está atrasado, de que está perdendo tempo. Mas sabes o que é ainda mais chocante? É perceber que, enquanto você está no labirinto da comparação, o próprio Deus está olhando diretamente para o seu coração, dizendo: eu te sustento, não por causa do que você faz ou deixa de fazer, mas por quem você é para mim. O segredo da libertação de Raquel está nesse instante quase invisível, em que Deus se inclina e muda o roteiro de sua história sem alarde, sem anúncios, mas com uma renovação capaz de curar gerações de preocupação e autorrejeição. Existe algo aqui que você talvez nunca tenha acreditado. Seu descanso não está em vencer a competição silenciosa contra outros, mas em repousar na certeza de que Deus não compara filhos. Ele ama pessoalmente e sustenta cada um segundo sua promessa. O que você ganha tentando provar seu valor? O que te custa perseguir o reconhecimento daqueles que nunca poderão preencher seu vazio? Existe um drama secreto nisso tudo. Quando você cobra de si mesmo aquilo que só Deus pode te dar, você empobrece sua alma e perde o maior tesouro, a paz de ser quem foi criado para ser. Pare e ouça esse chamado. Deus te diz hoje, nesse exato momento, que a preocupação que te tira o sono e o sossego não é sinal de fé, mas sintoma de uma ferida antiga que só Ele pode curar. O que aconteceria se você decidisse entregar esse fardo,
E se hoje fosse o dia em que, como Raquel, você acreditasse que há um Deus que se lembra, que te vê, que não se esquece da sua história, nem despreza suas lágrimas. Já pensou que talvez o motivo de tanta inquietação não seja sua incapacidade, mas uma visão distorcida de si mesmo alimentada por comparações injustas? Quanto da sua energia, saúde e alegria já foi drenada por uma cobrança oculta de ser igual a outros, quando, na verdade, Deus quer te surpreender no seu próprio tempo, do seu jeito, com promessas que carregam o seu nome? Não caia na armadilha de achar que sua vida só fará sentido quando alcançar aquilo que os outros possuem. Sua identidade não se define pela vitória de outro, mas pelo cuidado imutável do Pai. Se Raquel continuasse paralisada pela inveja, pela comparação, não teria experimentado o milagre do favor divino. Foi quando ela se rendeu à realidade da lembrança de Deus que sua história foi transformada. E você está pronto para, enfim, soltar esse peso? Você tem coragem de abandonar a preocupação por ser igual e buscar a paz de ser sustentado por quem te conhece de verdade? Na sua história, o que você mais teme que nunca será? O que dói mais? Não ter o que deseja ou acreditar que Deus se esqueceu de você? Esse ciclo precisa terminar hoje. Não permita que a preocupação desenfreada destrua o seu descanso. Não troque sua paz por sonhos que talvez nem sejam para você neste tempo. Deus não vai te abençoar quando você for mais parecido com quem você admira, mas quando você parar de olhar para os lados e confiar que Ele já estava te olhando desde sempre. Se hoje essa palavra toca sua ferida aberta, declare nos comentários: Senhor, eu aceito ser visto e curado por Ti. Faça da sua exposição nos comentários uma quebra de corrente, um ato de coragem para ser quem você é, para receber a lembrança e o sustento do céu. E se você acha que já entendeu tudo sobre comparações, prepare-se. Existe um detalhe escondido nessa história que quase ninguém enxerga. Um segredo sobre o verdadeiro descanso que só é revelado a quem se permite ser lembrado por Deus e não definido pelas vozes do mundo. O que acontecerá quando você decidir largar o fardo dessa preocupação que te rouba o descanso? O próximo encontro pode ser a chave de uma paz que você nunca experimentou antes. Ela permanece ali, o véu do luto cobrindo cada centímetro do seu ser, enquanto os primeiros raios da manhã apenas ampliam a solidão do jardim vazio. Maria Madalena mal sente o frio da pedra sob seus joelhos, pois a perda é tão densa que parece um peso físico sobre seu peito. Ela veio ao túmulo buscando consolo, mas encontrou ausência. O corpo do seu Senhor sumiu, e com ele parece ter desaparecido o último fio de esperança ao qual se agarrava para continuar respirando. Suas mãos ainda carregam vestígios dos óleos e perfumes, preparados com tanto zelo, o gesto final de carinho a alguém que mudou tudo em sua existência. O vazio diante dela não grita apenas sobre a morte, mas sobre a culpa e aquele tipo de preocupação que te rouba o descanso mesmo nas horas em que o mundo adormece. O eco da pergunta que a assombra é simples: como posso seguir em frente sem ele? Se eu voltar a sorrir, se eu me permitir viver, estarei traindo tudo o que ele significou? Nesse instante, a voz que interrompe o fluxo das lágrimas soa estranhamente familiar, mas Maria não reconhece. Mulher, por que choras? A quem buscas? João 20:15. Esse é o choque que atravessa sua alma ferida. Não é um questionamento que a acusa, mas que a faz olhar para dentro, para o abismo de saudade que carrega e para o pavor de reconstruir-se sem sentir culpa. O cenário dessa manhã revela o paradoxo do sofrimento. Maria não chora apenas a morte de Jesus, mas carrega nos ombros o temor de que sua dor seja uma prisão eterna e de que qualquer passo adiante seja um sinal de deslealdade. Quantas pessoas vivem assim hoje?
sentindo que não tem o direito de cicatrizar, que a preocupação com o passado, a ausência e o luto profundo são obrigações impostas por um amor verdadeiro. Quem disse que a paz só é possível depois que todas as lágrimas secam? Será que aceitar o consolo e avançar é uma traição à memória de quem partiu ou à fé que nos sustentou até ali? Essas são perguntas cruéis que muitos jamais ousam verbalizar, mas que torturam silenciosamente. Talvez você, ao ouvir essas palavras agora, esteja revivendo o mesmo nó na garganta, o peso na consciência, o medo de se entregar a um novo começo por se sentir culpado. Deus te diz hoje, por trás da sua preocupação, há um convite à libertação que só Ele pode dar. O próprio Jesus, vivo, se revela a Maria não com recriminação, mas com um chamado doce à restauração. Não era ela quem deveria carregar para sempre o fardo da saudade. Era Ele quem carregaria em suas mãos o futuro dela, resgatando-a do desespero, afirmando que existe vida após a dor. A cena ganha novos contornos quando ela finalmente reconhece aquele que a chama pelo nome. Só então percebe que a presença dele não foi embora, apenas mudou de forma. O luto se desfaz no encontro e junto com as lágrimas vem o nascimento de uma nova esperança. O porquê choras não é um comando para anular a dor, mas uma chave para destrancar o coração e permitir que o consolo divino derrame paz onde jamais pensou ser possível haver descanso. O que Jesus faz ali é revolucionário. Ele transforma a preocupação que rouba o descanso em confiança plena, em certeza de que seguir adiante é, sim, um ato de fé e honra, não de traição. Toda vez que você aceitar avançar, amar de novo, sorrir, reconstruir, não estará apagando o passado, mas respondendo ao chamado daquele que te sustenta na tempestade. Permita-se refletir. Até quando sua alma vai carregar a cruz da autocondenação, achando que apenas o sofrimento pode manter viva a memória do que ou de quem se foi? Será que há em você uma crença oculta de que sentir-se em paz ofende a dor ou diminui o amor? Há algo muito mais profundo acontecendo quando você se prende à preocupação e se recusa a se libertar. Talvez não seja só falta de fé, mas um medo silencioso de ser livre, medo de aceitar que a paz é um presente que Jesus quer te dar hoje, não só quando tudo estiver resolvido. Olhe para Maria. Ela foi a primeira a ser chamada pelo nome depois da ressurreição, a primeira a receber a missão de anunciar uma nova história. A presença de Jesus restaura não apenas a vida ao seu próprio corpo, mas cura o luto de quem ficou. Deus te diz hoje, não se culpe por seguir adiante. O descanso e a paz são meus presentes para você. Eu te sustento em cada lágrima, em cada hesitação, em cada passo cambaleante além do túmulo do passado. A culpa de se reerguer não pertence a você. Ela não foi escrita pelo autor da sua história. A verdadeira fidelidade à memória de quem amamos ou à nossa fé é deixar que a vida floresça de novo. É permitir que o milagre da manhã de Páscoa também aconteça nos corredores escuros do seu coração. Maria saiu do jardim transformada, não porque esqueceu a dor, mas porque finalmente entendeu que não precisa mais ser escrava da preocupação nem do luto sem fim. Talvez o maior erro que te ensinaram sobre o luto é que ele é sinônimo de fidelidade eterna, quando, na verdade, Jesus oferece um caminho além do sofrimento, uma estrada onde ele caminha ao lado, sustentando cada emoção, acolhendo cada memória, abraçando você justamente no ponto de ruptura. E se eu te dissesse que permitir-se descansar é, na verdade, o maior ato de honra àquele que te ama? Respire fundo. Sinta essa palavra atravessar o peso do seu peito. O descanso não é anestesia, é redenção. Cada vez que a preocupação tentar te roubar, lembre-se, a paz não depende das circunstâncias, mas de quem te sustenta. Se hoje você sente que o luto paralisou sua vida, que a preocupação te fez esquecer como é acordar em paz,
Escreva nos comentários uma frase de liberdade. Declare: eu recebo o descanso de Jesus. Faça desse gesto um grito de fé e esperança. E talvez seja agora o momento em que a sua história começa a virar. Mas nem tudo termina aqui, porque há verdades ainda mais profundas sobre o descanso e a liberdade que só Jesus pode entregar. E o que acontece nas próximas linhas pode abalar de vez o que você entende sobre culpa, luto e a promessa de seguir em frente. Jonas permanece imóvel na beira do caminho, a areia se misturando ao suor frio que escorre de sua testa. O vento do deserto traz o cheiro de uma cidade distante, mas nada abafa o pulsar ansioso de seu coração. Ali, entre o chamado insistente de Deus e o medo esmagador de falhar outra vez, Jonas encara o peso das preocupações que consomem sua paz. Foi justamente quando acreditava que seus erros tinham decretado seu fim que a voz do céu ressoou novamente. Vi no palavra de Jeová por segunda vez a Jonás. O mais extraordinário é perceber que o Senhor não apenas perdoa o passado, mas insiste em confiar ao homem o futuro. Jonas duvidou, fugiu, sentiu-se indigno e mesmo assim sua história não foi encerrada no momento do tropeço. Quantas vezes você se vê nesse lugar? O temor de tropeçar de novo rouba o seu descanso e a memória das falhas ainda ecoa dentro de você, ofuscando possibilidades de recomeço. Há noites em que você reluta em dormir. O travesseiro se torna tribunal, julgando cada tentativa frustrada, cada passo em falso, como se os erros do ontem fossem sentenças eternas. Deus, neste exato instante, sussurra ao seu coração: não há erro que me impeça de te sustentar ou de restaurar tua paz verdadeira. Naquele instante solitário, Jonas sentiu o peso de todas as preocupações que o mantinham distante do propósito. A ausência de descanso era tanto física quanto espiritual. Havia um cansaço profundo nas entranhas da alma, uma fadiga que não se resolve apenas com sono, mas com reconciliação. É aqui que o chamado divino se torna um convite ao alívio. Jonas, levanta-te, vai à grande cidade, proclama a mensagem que eu te dou. A segunda chance não veio acompanhada de condenação, e sim de esperança. A paz que Jonas buscava não estava escondida em sua fuga, mas na confiança de que Deus o tomaria pelas mãos, mesmo depois do fracasso. Esse é o segredo que tantos esquecem. A preocupação com o erro futuro te prende num ciclo do qual só Jesus pode te libertar. Não é natural que você viva em constante temor de decepcionar a Deus, como se a graça tivesse um prazo de validade ou um estoque limitado. Quantas vezes você já se escondeu, com medo de decepcionar outra vez? Muitos acreditam, erroneamente, que uma recaída ou um passo em falso cancela para sempre as promessas do Senhor. Mas e se eu te dissesse que o maior bloqueio para o recomeço não está em Deus, mas nas próprias vozes internas de culpa e vergonha? O descanso verdadeiro, aquele que o Pai oferece, é sustentado por promessas e não por méritos humanos. Talvez ninguém nunca te contou, mas a preocupação excessiva é uma prisão voluntária, da qual só se sai ao aceitar o sustento divino. Deus te diz hoje: eu te seguro mesmo quando você hesita, mesmo quando vacila. Ele não apenas te perdoa, ele insiste em te dar novas oportunidades. Não é só sobre vencer o medo do fracasso, mas sobre experimentar o alívio profundo de saber-se acolhido toda vez que tropeça. O chamado de Jonas se repete todos os dias em milhões de corações aflitos, inquietos, com o medo de repetir os mesmos erros. Será mesmo que estou pronto? E se falhar outra vez? E se todos verem minha fragilidade? O medo do fracasso é um ladrão sutil. Rouba o descanso, sufoca a esperança e distorce a voz da graça. Mas Deus não se cansa de repetir: levanta-te, eu te dou paz. O verdadeiro descanso não é a ausência de tentativas frustradas, mas a segurança de que o Senhor te sustenta e te cobre com misericórdia renovada.
Isso quebra qualquer ciclo de ansiedade. Não é a sua força que garante o êxito, mas a fidelidade daquele que te chama e te acompanha. Jonas, cercado de dúvidas e inseguranças, precisou confiar novamente. O passado não foi anulado, mas transformado em testemunho. Foi nesse ponto que a preocupação deu lugar ao descanso, pois ele percebeu, a cada novo chamado, Deus restaura não apenas o propósito, mas a própria dignidade do homem. E você vai permitir que a ansiedade pelo próximo tropeço paralise seus passos ou vai descansar na certeza de que Deus te oferece uma paz sólida, capaz de sustentar até as áreas mais frágeis do seu ser? Quantas pessoas próximas a você também vivem paralisadas pelo receio de errar de novo? Já parou para pensar que muitos podem passar a vida inteira sem experimentar a libertação genuína simplesmente porque acreditaram que o erro era maior do que a promessa? E se a sua decisão de confiar nas novas oportunidades de Deus for justamente o testemunho que irá libertar outros do medo e da preocupação? É urgente romper com o mito de que o fracasso é o fim da linha. O Evangelho revela que, no lugar do desânimo, Deus planta esperança. O descanso que Ele oferece não está condicionado ao seu desempenho, mas à sua promessa. E se eu te afirmasse que a maior armadilha da preocupação é te impedir de viver a alegria de tentar novamente? O descanso verdadeiro é fruto da confiança em um Deus que não se cansa de recomeçar histórias. Esse é o convite de hoje. Largue a bagagem pesada da culpa, confie no sustento divino e permita-se experimentar uma paz profunda, aquela que não depende das circunstâncias. Olhe para Jonas. Não foi o medo ou a fuga que determinaram seu destino, mas a obediência à segunda palavra vinda de Deus. E você, está disposto a ouvir o novo chamado e responder, mesmo temendo errar? Pare para analisar. Quantas oportunidades você já deixou passar simplesmente por medo de falhar de novo? Será que o Senhor não está, neste exato momento, dizendo, eu te seguro, não desista, levanta-te e vai. Eu te dou paz, mesmo em meio ao caos das tuas preocupações. Respire fundo, permita-se sentir o peso desse convite. Deixe ecoar dentro de você a voz do Pai. Eu te sustento, filho. Não há erro que cancele minha promessa, nem preocupação que vença o descanso que dou. Se essa palavra confrontou e também consolou o seu coração, deixe nos comentários uma frase de fé. Escreva, Deus me levanta outra vez. Declare publicamente que você não vai mais permitir que a preocupação com o fracasso roube sua paz, sua coragem e seu direito de recomeçar. Compartilhe como um testemunho vivo para que outros possam sentir que não estão sozinhos nessa luta. E permita que isso seja mais do que um desabafo. Faça disso uma oração audível, um grito de liberdade diante de toda a preocupação que insiste em te manter prostrado. E sabe o que é mais impressionante? Há pessoas que jamais ouviram que Deus insiste em recomeçar histórias justamente com quem já falhou. O que está para ser revelado sobre a persistência do amor de Deus é ainda mais surpreendente. Prepare-se, porque a paz que Ele dá vai além de qualquer entendimento humano. Se você já sentiu o peso de ser perseguido pelo medo de errar de novo, o próximo momento vai te mostrar como a fidelidade do Senhor não tem limites nem condições. E se eu te dissesse que a maior vitória de sua vida pode estar exatamente naquele passo que você teme dar? Fique atento, pois a revelação a seguir pode quebrar cadeias que há anos te aprisionam. Marta caminha pelo chão frio da casa em Betânia, o peso do silêncio preenchendo cada resposta não dita. Ela observa o corpo de Lázaro já sepultado, sentindo no peito um vazio cortante e uma inquietação que lateja. Uma preocupação que não lhe concede descanso, que sussurra em sua mente que talvez tudo pudesse ter sido diferente. Os dias parecem longos e as noites intermináveis, e o ar está carregado de perguntas sem resposta. Marta pensa na última conversa que teve com Jesus, no tempo em que tudo ainda era esperança e expectativa. Agora,
Só resta a sensação amarga da perda e a culpa sufocante de não ter feito o suficiente para evitar a tragédia. Seus olhos buscam consolo em Maria, mas ambas compartilham o mesmo olhar cansado e o mesmo sentimento de impotência. O silêncio é quebrado quando Jesus finalmente chega. Marta corre até ele, o coração ecoando um desespero contido. Não é apenas tristeza, é um lamento misturado à esperança de que, talvez, ainda haja espaço para um milagre. Ela se lança diante de Jesus e, com a voz embargada, solta o grito preso em seu peito: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. Essas palavras são um reflexo de sua preocupação avassaladora, a angústia de quem acha que falhou junto com Deus, de quem se martiriza pela sensação de ter perdido o tempo certo, de não ter lutado o bastante ou orado da maneira certa. Nesse instante, Marta representa todos aqueles que já perderam o sono por amarem tanto alguém e, mesmo assim, não conseguiram impedir o sofrimento ou a perda. Ela carrega o fardo da culpa, a sensação de insuficiência, a ideia torturante de que talvez pudesse ter salvado se tivesse feito algo diferente. Quantas vezes você já se percebeu nessa posição? Quantas noites em claro, tentando encontrar onde errou, onde poderia ter feito mais? A preocupação que te consome rouba o teu descanso, porque a culpa é inclemente. Ela sempre acha uma maneira de colocar sobre seus ombros aquilo que só Deus pode carregar. Jesus olha para Marta com ternura, sem cobrar, sem condenar, apenas oferecendo presença. Ele não exige dela uma fé perfeita. Não lhe pede que apague a dor, mas simplesmente a sustenta em meio à tempestade de pensamentos e sentimentos. Teu irmão ressuscitará, diz ele, apontando para uma esperança que transcende o tempo, o fracasso humano e qualquer explicação lógica. A preocupação de Marta é confrontada por uma paz que não depende de respostas imediatas, mas do olhar de quem sustenta até o que parece perdido. Nesse diálogo, Jesus revela algo profundo. Existe uma paz reservada para quem se sente insuficiente, para quem sofre por não poder salvar, para quem ama tanto que carrega culpas que não lhe pertencem. O consolo que Jesus oferece é revolucionário, porque não promete que sempre vamos impedir as perdas, mas garante que jamais estaremos sozinhos, mesmo nas dores mais inexplicáveis. Talvez você carregue hoje o peso de não ter ajudado quem mais ama, sentindo-se responsável por caminhos que saíram do controle das suas mãos. Talvez a sua preocupação roube o seu descanso, porque a culpa é uma prisão cruel. Mas Deus fala contigo agora. Você não foi chamado para ser o salvador da sua família, dos seus amigos ou de quem quer que seja. Esse fardo somente o Senhor pode suportar. Sua missão é amar, interceder, confiar e entregar. O controle não está nas suas mãos. E tudo aquilo que fugiu do seu alcance está perfeitamente guardado no cuidado de Deus. O milagre de Lázaro não veio pela força de Marta, mas pela palavra daquele que tem autoridade sobre a vida e a morte. A libertação que Jesus traz não é apenas do luto, mas também da culpa, do peso que paralisa e rouba o sono. A paz que ele oferece é sobrenatural e invade até mesmo os becos mais escuros da nossa alma. E aqui está o uau desse encontro. Jesus não apenas ressuscita mortos, mas também ressuscita esperança, onde a preocupação se transformou em desespero. Se você se identifica com essa dor, se sente que não foi suficiente, que não orou certo, que perdeu o tempo do milagre, escute o que Deus te diz. Pare de carregar o que não cabe a você. Deixe que Jesus tome para si todo o excesso, todo o peso, toda a culpa. Ele te sustenta e te envolve com paz, mesmo quando o cenário não faz sentido. Agora, permita-se uma pausa para refletir. Será que essa culpa que te consome não é, na verdade, o convite de Deus para entregar o controle?
Será que não está na hora de confiar menos em sua própria força e mais na fidelidade de quem nunca abandona nem desiste de nós? Sua preocupação só te rouba o descanso quando você se esquece de quem é o verdadeiro sustentador da sua história. Eu quero te desafiar. Escreva nos comentários uma frase de libertação, um testemunho público de que você se recusa a permanecer acorrentado à culpa. Escreva: Senhor, eu entrego a culpa e recebo tua paz. Não tenha vergonha, não se esconda. Quanto mais você declara, mais luz entra onde as sombras insistem em ficar. Esse ato pode ser a diferença entre uma noite de insônia e um novo amanhecer, sob a confiança de que Jesus cuida de tudo, inclusive daquilo que você não entende. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a mudar. Talvez você não consiga explicar com palavras, mas sente que o fardo está mais leve, como se uma voz silenciosa dissesse ao seu coração: eu te sustento, eu estou aqui. Em cada história que você ouviu, em cada dor que foi exposta, havia algo seu ali, uma lembrança, uma cicatriz, um vazio que por alguns instantes foi acolhido. E essa é a maior verdade. Você não está só. Essa preocupação que tanto rouba o seu descanso, esse turbilhão de pensamentos que insiste em não calar, não tem o poder de te derrubar quando Deus te segura pelas mãos. O que você enfrentou até hoje não define o seu amanhã. A culpa, a ansiedade, a sensação de abandono, os medos que te travam, tudo isso pode ser entregue agora mesmo nas mãos daquele que prometeu descanso à sua alma. Mas preste atenção, não é apenas sobre alívio momentâneo, é sobre transformação profunda. Porque há algo muito mais poderoso acontecendo aqui do que você imagina. Essa jornada não foi apenas um vídeo, foi um convite do céu para que você olhe para cima e perceba que o socorro vem do alto. E se você está aqui, respirando essas palavras até o último segundo, é porque Deus já está tocando em áreas que você achava que estavam esquecidas. Agora, respire fundo e se permita sentir. Este é o momento de deixar o orgulho de lado, o medo calar e o Espírito Santo agir. Você não precisa de palavras bonitas, só precisa de sinceridade. Ore comigo agora, mesmo que em silêncio, mesmo que com lágrimas. Porque o que vai acontecer a partir dessa oração pode ser o começo de uma nova história para você. Senhor, neste momento eu me coloco diante de Ti com tudo o que sou e tudo o que sinto. Tu conheces as dores que escondo, os pensamentos que me assombram, os medos que tento disfarçar. Hoje eu entrego tudo em Tuas mãos. Essa preocupação que me tira o sono, esse peso que tem me afastado da paz, eu coloco diante do Teu altar. Me ajuda, Pai. Me ensina a confiar de verdade, a descansar em Ti. Renova minhas forças, acalma minha mente, cura meu coração. Eu reconheço que não posso mais caminhar sozinho. Preciso da Tua presença em cada passo. Preciso da Tua voz me guiando. Preciso do Teu amor me sustentando. E creio de todo o meu coração que o Senhor me ouve agora, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, então preste muita atenção. O que está no vídeo que aparece na tela agora é a continuação do que Deus começou aqui. Sim, o que você vai ouvir ali pode ser o toque final que falta para a sua libertação completa. Não saia sem assistir, porque pode ser exatamente o que o céu reservou para esse momento da sua vida. Você precisa ver. Agora, escreva nos comentários: eu cheguei até o final. Isso é mais que uma frase, é uma declaração pública de fé. Uma marca espiritual de que você não está mais no mesmo lugar. Se essa mensagem alcançou você, compartilhe com alguém que também precisa de paz. Seja o instrumento que Deus usa para transformar outra vida, assim como Ele tocou a sua hoje. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal. Não é apenas um botão, é um passo de fé. Quando você se inscreve, você está dizendo: Senhor,
Eu quero continuar ouvindo tua voz. Quero caminhar contigo todos os dias. E essa decisão pode mudar tudo. Lembre-se desta promessa poderosa. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 55, 22. Você não está só. Você é sustentado. E a paz que você tanto procura já começou a nascer dentro de você. O próximo vídeo está esperando por você. E o que vai ser revelado ali pode ser exatamente o que faltava para completar o que Deus está fazendo hoje. Não ignore essa oportunidade. Assista agora, porque às vezes um vídeo não é só um vídeo. É uma visita divina ao seu coração.